Olá pessoal, tudo bem? Deixa eu me apresentar, meu nome é Cristiano, eu sou o professor de História de vocês e eu estou fazendo esse vídeo aqui para complementar as matérias aí no nosso período de ensino não presencial, né? Então, vocês sabem que vocês têm que assistir às aulas no programa Se Liga na Educação, lá na Rede Minas, né, na TV Sul. E além dessas aulas, eu vou sempre postar algumas aulas aqui para ajudar vocês a compreender as matérias aí nesse momento que nós estamos distantes, certo? Eu quero falar para vocês também que a gente está todo mundo aprendendo, né, nesse momento, então fiquem tranquilos, né, com calma. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar mensagem para mim, eu estou lá no grupo da sala de vocês, né, e aí a gente vai esclarecendo e a gente vai explicando tudo. Com o passar do tempo, a gente vai estar todo mundo aí entendendo melhor como é que vai funcionar esse sistema de ensino remoto, ok? Vamos começar com a nossa matéria então? Nós vamos começar com a matéria sobre os ideais iluministas, né? É o primeiro tema aí do nosso ano. Eu também vou relembrar com vocês aí algumas coisas que vocês aprenderam no 7º ano, tá? Para refrescar a memória e a gente começar aí a matéria nova, certo? Primeiro quero começar com uma imagem, né? Vocês estão vendo essa imagem aqui? Vocês reconhecem que local é esse? Essa é a Praça dos Três Poderes, lá em Brasília, no Distrito Federal, né? É lá que é a sede dos três poderes políticos do Brasil, né? Nós temos o Executivo, lá no Palácio do Planalto, o Legislativo, no Congresso Nacional, e o Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal, né? A nossa Constituição, que é esse livrinho aqui, ó, não sei se vocês conhecem, mas esse livrinho aqui é a nossa Constituição de 1988 e é ela que estabelece as leis, né, a organização, a forma de governo do Estado, né, tá tudo aqui, certo? E ela define então o nosso sistema de governo em três poderes: executivo, que tem a função de governar e de administrar o país; o legislativo, que tem a função de elaborar as leis, né, e o judiciário, que é responsável pelo cumprimento das leis, né, que vai julgar aí se as leis estão sendo ou não cumpridas, certo? Essa nossa Constituição, né, esse livro que eu mostrei para vocês, ela estabelece também que o Brasil é uma república presidencialista, democrática, né? Isso quer dizer que o nosso povo elege o presidente, que é o nosso o poder executivo do nosso país, e nós fazemos isso através do voto, não é? O presidente ele vai administrar os bens que são de todos, né? Os bens que são de todos nós, o país, né? O patrimônio público do país. Além disso, né, nós elegemos também os deputados, os senadores, que vão participar lá no Congresso das assembleias, né, das assembleias legislativas, fazendo as leis. E temos também o Supremo Tribunal Federal, que é a última instância de poder aí da justiça, né, que vai julgar os casos mais importantes, né, que tem as maiores autoridades lá, os juízes do Supremo Tribunal Federal. Além dos três poderes, então, a nossa Constituição ela estabelece também que o nosso Estado ele é laico, ou seja, ele não está vinculado a nenhuma religião, né? E é a Constituição que nos direitos dela que estabelece que nós temos direito à liberdade, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a liberdade de pensamento, né? Então, está tudo definido aqui na Constituição. Mas será que foi sempre assim? Você acha que o Brasil sempre foi dessa maneira? De onde será que vieram essas ideias? Por que dividir o poder em três? Por que não é um só que manda? Né? Como que isso surgiu? Para a gente entender isso, nós temos que fazer uma viagem no tempo. Então vamos retornar o tempo, vamos voltar lá para a época moderna, né? O legal da história é que você faz a viagem no tempo, literalmente aí. Nós vamos voltar lá para o século XVI ao século XVIII, na verdade, especificamente para o século XVII. Nós vamos falar sobre como era a sociedade antes dessas teorias todas surgirem, né, que são aplicadas até hoje no nosso país. Essas teorias vão surgir aí como críticas ao sistema da época, que era o sistema da sociedade moderna, chamado de Antigo Regime. Guardem essa palavra. A sociedade de Antigo Regime é uma sociedade de privilégios, onde as pessoas são diferentes, né? As categorias de pessoas são diferentes. Ela está dividida lá em três ordens, tá? É o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. O primeiro e o segundo estado são privilegiados, como a gente pode observar aqui nessa imagem que está aqui no slide, né? Nós temos ali duas figuras representando o clero e o nobre, né, o primeiro e o segundo estado, em cima de uma pedra, e essa pedra está em cima de uma pessoa representando o terceiro estado. Né? Essa era a sociedade de Antigo Regime. Tínhamos grupos privilegiados e grupos
que não tinham privilégios, que sustentavam aí o privilégio da nobreza e do clero, tá? O primeiro estado então era o clero, eram os religiosos, tá? O segundo estado eram os nobres, a nobreza, poderia ser a nobreza lá de nascimento, ou então a nobreza de cargos, né, de ocupar os cargos mais próximos do rei ali. E nós tínhamos o terceiro estado. O terceiro estado era todo o resto, né? Era o povo em geral, incluía aí a burguesia, né, os comerciantes, seja os mais ricos comerciantes quanto os pequenos comerciantes, os trabalhadores urbanos, os trabalhadores rurais, os camponeses, né, o artesão, todo mundo, todo o resto entrava ali no terceiro estado, inclusive os miseráveis, né, os mais pobres. Então a sociedade ela é uma sociedade desigual. Você tem uma ampla maioria aí, que é o terceiro estado, que paga impostos, né, que tem mais deveres do que direitos, e nós temos uma minoria, o primeiro e o segundo estado, né, que é um grupo menor de pessoas que tem privilégios, né? Por exemplo, eles têm isenção de impostos, eles têm leis diferentes para eles, né? Então eles são julgados de forma diferente. Essa sociedade de antigo regime ela é uma sociedade desigual. Ela não é como a nossa sociedade que estabelece lá que todo mundo é igual perante a lei, né? Igualdade jurídica aí, né? Igualdade, todo mundo, a mesma lei é para todos. Né? Nessa sociedade de antigo regime não era isso, né? Dependendo, se você era nobre, você tinha mais direito que os outros, se você era clero, você tinha mais direito que os outros, e a grande maioria tinha o papel de trabalhar e sustentar com os impostos o luxo, a riqueza do primeiro e do segundo estado e do rei, claro, né? Porque nessa sociedade o sistema político era a monarquia absolutista. Isso quer dizer que quem governava era o rei, né? Nós temos aí a foto do Luís XIV ali, né, todo elegante, todo chique, né, era o rei da França da época, do século XVIII, né, ele inclusive é conhecido como Rei Sol, né, porque ele era o centro do poder, inclusive ele falava assim, o Estado sou eu. Ele era um monarca absolutista. O que isso quer dizer? Que ele tem todos os poderes na mão dele, ele tem o poder absoluto. Na monarquia absolutista, o rei concentra todos os poderes na sua mão, né? E ele que cria as leis, ele que vai julgar as pessoas, ele que vai executar o governo, vai governar, vai administrar o Estado. Então, o governo, na verdade, reflete a vontade desse rei, desse monarca absolutista. Tá? É diferente de hoje. Né? Nós vimos lá atrás que no Brasil nós temos a divisão dos três poderes. Né? Então, nessa época aí, no antigo regime, ainda não tinha isso. Tá? O absolutismo monárquico, então, por que ele tinha todos esses poderes? Porque ele era considerado, o que justificava essa concentração de poder na mão do rei era o direito divino dos reis. Né? Então, tinha um teórico lá, um francês, né, o Bossuet, ele falava que o rei, a vontade do rei, na verdade, era a vontade de Deus. Ele era o escolhido de Deus para estar ali, né, e para administrar o povo. Então, era Deus que escolhia o local de cada um. Né? Então, se você era terceiro estado lá, né, foi Deus que escolheu o seu papel ali para trabalhar e para, né, cumprir aquilo, você tem que aceitar. E o rei é ele que manda, a vontade dele não é a vontade pessoal dele, sim a vontade divina. Né? Essa é a teoria do direito divino dos reis, é a teoria que justificava a concentração de poder dos reis. Porque as pessoas não podiam ir contra o rei, né? Essa sociedade era muito religiosa, e se você estava duvidando do poder do rei, você estava duvidando, na verdade, você estava questionando a autoridade de Deus, porque foi Deus que escolheu ele lá, segundo a crença dessa época. Tá? Então, essa sociedade aí, ela tem essas características. O sistema econômico é o chamado mercantilismo. Tá? Vocês já devem ter estudado lá no sétimo ano, né? Só para a gente relembrar, o mercantilismo defendia a balança comercial favorável. Né? O Estado ele tinha que vender mais do que comprar. Né? Então, ele tinha que vender mais, que aí entrava mais, as pessoas estão comprando mais produtos deles, está entrando mais ouro, né? As moedas eram ouro, né, naquela época, está entrando mais ouro, mais metais preciosos para esse estado, né, e para esse reino, e esse estado, então ele pode estabelecer impostos, taxas, né, para controlar o comércio e impedir, né, a exportação, impedir, na verdade, a importação, né, impedir que o país comprasse coisas de fora, porque senão ele está gastando dinheiro ao invés de ganhar dinheiro. Né? Então isso era o Estado interferir na economia, criando leis, criando taxas, impostos, né, barreiras alfandegárias, tal, para os produtos externos ficassem mais caros, e aí você não comprava lá, comprava aqui dentro, o dinheiro ficava aqui dentro. Tá? Isso é o Estado interferindo na economia, que é uma prática do mercantilismo, certo? Porque o mercantilismo acreditava no metalismo. Quanto mais ouro e prata um país tivesse, uma nação tivesse, mais rica ela era.
tudo isso vai mudar. Vai mudar como? Vai mudar quando surge o tema da nossa aula, que é o iluminismo, as ideias iluministas. O iluminismo foi uma corrente intelectual e filosófica que surgiu na França, né? Entre esses filósofos, esses intelectuais, eles estavam insatisfeitos com aquela divisão social do antigo regime que eu falei para vocês, né, que alguns tinham privilégios e outros não. Eles estavam insatisfeitos com a concentração de poder na mão do rei, com a monarquia absolutista. Estavam insatisfeitos com a igreja, né, influenciando, afinal era a igreja que mantinha o rei no poder, lá falava que ele era o escolhido divino, né, então eles estão contra isso também, né, pregavam a liberdade de pensamento e tal, e eles eram contra as práticas mercantilistas. O iluminismo, então, ele vai se espalhar rapidamente por toda a Europa, começa lá na França, mas né, esses filósofos, os livros começam a circular, né, as ideias começam a circular, e a burguesia vai apoiar esse movimento, né, porque ela estava interessada em acabar com aquela divisão social lá do antigo regime, né, que deixava eles excluídos, pagando imposto e tal, enquanto os nobres e o clero ficavam privilegiados, tá? Então a burguesia vai apoiar esse movimento, a burguesia já estava enriquecida nesse momento, né, e vai apoiar esse movimento aí, e por isso esse movimento vai circular muito rápido, vai ganhar muita força, tá? Os pensadores, então, eles pregavam uma visão aliás, eles pegavam uma visão antropocêntrica. A visão, o pensamento até o momento era teocêntrico, ou seja, tudo era explicado pela religião, né? A igreja tinha muito poder, como eu falei para vocês, vocês já estudaram. Os filósofos do iluminismo eles vão pregar o antropocentrismo, ou seja, o homem e a ciência, o pensamento racional é que tem que ser o centro de tudo e não a religião. Então vamos ter o abandono do teocentrismo, teo quer dizer Deus, teocentrismo, Deus no centro, abandona o teocentrismo lá do antigo regime e adota, a partir das ideias dos iluministas, o antropocentrismo. Antropo quer dizer homem, então o homem no centro, tá? O pensamento humano, a racionalidade humana e a ciência é que vai explicar tudo. Então esses caras são pensadores, né, que estão criticando lá. Por isso que o movimento chama iluminismo, né? Porque eles vão através da ciência, do pensamento, da racionalidade, trazer luzes, né, para iluminar as trevas e a ignorância, tá? Então, ó, o iluminismo rompeu a maneira como as pessoas pensavam. Os iluministas valorizavam a ciência, a racionalidade, como forma de eliminar a ignorância dos seres humanos sobre a natureza e sobre a vida da sociedade. Então eles vão pensar a sociedade, o conhecimento da natureza, né, leis científicas, eles vão começar a surgir com essas ideias aí, trazendo então luz, né? Por isso o século XVIII, que foi quando essas ideias surgiram, é conhecido como o século das luzes, ou seja, o século do iluminismo, né? Dessas ideias, dessa filosofia que vem para iluminar aí, trazendo razão e ciência para o mundo, tá? Os pensadores, o pensamento do iluminismo, então, ele vai mudar o mundo, né? E como vocês puderam perceber, essas ideias lá do rei que concentrava o poder e tal, tudo isso vai ser criticado por esses filósofos do iluminismo. Então nós temos o surgimento aí do que nós chamamos da base da nossa sociedade, né? A nossa sociedade, lembra que eu falei lá que no antigo regime as pessoas eram diferentes, era uma sociedade desigual? Agora não, nós temos a lei lá que estabelece que todos são iguais perante a lei. Essa é uma ideia que vai ser baseada no iluminismo, né? Então, o nosso mundo hoje, com a divisão dos poderes, como nós temos no Brasil, né? Nós vimos lá Brasília, a Praça dos Três Poderes, essa ideia da igualdade jurídica, das leis, da lei aplicando para todos, né? Não tem diferença aí de nobres, tal, como tinha antigamente. Tudo isso é a base da nossa sociedade. Essas ideias, então, surgem nesse movimento, no movimento iluminista. E as ideias políticas e econômicas desenvolvidas por esses pensadores, estão aqui reunidos, ó, né, discutindo as ideias lá, vão representar muita coisa para a gente, né? Inclusive, conhecer o iluminismo é conhecer um pouquinho da nossa sociedade, tá? Por isso que eu comecei a aula lá mostrando a nossa sociedade hoje, né? Brasília. Quais são os principais filósofos, então, né? Quais ideias esses caras pregavam? Um dos principais aí, eu vou colocar aqui os principais deles. Um dos principais é o John Locke, esse que está aqui a foto. Ele acreditava no pensamento do empirismo, né, que o homem tinha que experimentar e através das experiências, né, ele vai adquirindo conhecimento. Né? Então é já a ideia do pensamento científico chegando aí. E ele vai estabelecer a lógica de que o governante ele tem que governar para o povo. É ele que estabelece isso, né? Porque até então o rei, né, o monarca absolutista, ele governava segundo a sua vontade, né?
falava-se lá que era a vontade divina, tal, mas era o rei lá que pensava e fazia o que ele quisesse, né, da cabeça dele. Agora não, agora o papel do governante, a partir das ideias iluministas, é governar para garantir os direitos dos homens, né, o direito da sociedade. Então ele tem que governar para o povo e não por si próprio e o povo que se lasca, entendeu? Isso é uma ideia que faz parte da nossa sociedade e vem lá do John Locke. O outro é o Voltaire. Voltaire, ele defendia a liberdade de pensamento, né? A igreja impedia que as pessoas pensassem livremente, né? Falava que as coisas eram pecados, você não pode fazer isso, você não pode pensar assim e tal. O Voltaire, então, ele criticava tudo isso e ele criticava, então, a ideia ele pregava a ideia da liberdade do pensamento. Ele é famoso por uma frase, ele falava assim: posso não concordar com nenhuma palavra que sai da sua boca, ou nenhuma palavra que você diz, mas vou defender até a morte o seu direito de dizê-las. Então você tem liberdade, mesmo que eu não concorde com você, você tem liberdade de dizer o que você quiser, né? Então essa é a ideia da liberdade de pensamento e liberdade de expressão, tá? Outra coisa importante, outro filósofo importante é o Rousseau. O Rousseau, ele defendia a ideia de um Estado democrático, né, da democracia, que o povo participasse aí, e para que o povo pudesse participar, né, ele tinha que ter igualdade de direitos, né? Então o povo tinha que assinar ali o que ele chama de um contrato social, né, para obedecer às regras de uma constituição, olha aqui, né? E essa sociedade então ela vai se organizar segundo essas regras, né? Estabelecendo limites, inclusive para as liberdades pessoais, né? Ah, não posso fazer essa coisa porque a lei proíbe, né? Eu não posso fazer o que eu quero. A gente tem leis. Então tudo isso faz parte do pacto, do contrato social que a gente assina. A ideia do Rousseau. O Montesquieu, que é esse senhor simpático aqui, né, ele é o que criou essa ideia da divisão dos três poderes. Por quê? Ele falou assim, antigamente o rei, né, na época do absolutismo monárquico, o rei faz o que quer. Então a gente não tem liberdade, porque se o rei quiser perseguir qualquer grupo social, qualquer pessoa, ele cria uma lei lá, proíbe alguma coisa, só para prender quem ele quer, né? Então ele vai fazer as próprias leis, ele vai julgar e ele vai condenar as pessoas, né? Por isso que a gente tem que ter a divisão dos poderes. Tem que ter um poder que é o que faz as leis, outro que é o que julga as leis, né, que faz as leis serem cumpridas para julgar as pessoas, e outro que é o que vai governar. Esses poderes têm que ser separados, três poderes, tá? Para a gente poder ter liberdade. Essa é a ideia do Montesquieu, que até hoje está sendo praticado na maioria dos países do mundo, tá? E ele escreveu lá no século XVIII, hein? Outros caras importantes são o Diderot e o d'Alembert, são esses dois aqui. Eles foram responsáveis por escrever a primeira enciclopédia, né? Então, vocês, de vez em quando vocês estão na internet lá, vocês vão lá na Wikipédia, né? A Wikipédia é o quê? É uma enciclopédia digital. Esses caras, o Diderot e o d'Alembert, eles foram os primeiros que fizeram a primeira enciclopédia de livros, né? Lá em 1700 e pouco. Tá? Eles organizaram todo o pensamento dessas novas ideias iluministas num livro lá, né? Eram vários volumes, na verdade, mas era uma enciclopédia. Essa ideia de todo o conhecimento reunido num lugar só vem desses dois caras, agradeçam a eles. E, por fim, o Adam Smith, que é o pai do liberalismo econômico. O Adam Smith, ele criticava o mercantilismo, né? Ele falava assim, não, o Estado não tem que interferir na economia. A economia tem que ser livre, tem que ser o livre mercado, tem que ser a lei da oferta e da procura, né? E aí ele falava assim, ao contrário do que o mercantilismo fala, que quanto mais ouro e prata o país tem, mais rico ele é, não, o país mais rico é aquele país que tem mais trabalho, né? Então ele vem com essa ideia de que a riqueza da nação, né? Aliás, esse é o livro dele, A Riqueza das Nações. Ele falava que a riqueza das nações vem do trabalho e que deveria existir o livre mercado, né? Então, liberalismo econômico vem disso, de liberdade econômica, livre mercado, né? O Estado não tem que interferir na economia. A economia vai ser regida pela lei da oferta e da procura. Tem muita procura, o preço sobe. Tem pouca procura e muita oferta, o preço cai, né? Então, essa ideia aí é a ideia do Adam Smith, certo? Essas ideias, claro, vão começar a circular. E aí aqueles monarcas, né, que controlava tudo, eles vão começar a ficar com medo, né? Aí ele fala assim, mas essas ideias novas estão chegando aí e tal, vamos ter que adotar alguma dessas ideias. Então surgem os déspotas esclarecidos, né? Que é o quê? São reis absolutistas que controlavam tudo, mas que começam a adotar uma ou outra ideia dessas ideias do iluminismo para poder, principalmente,
se manter no poder ali, né? Então eles vão abrir um pouquinho ali, né, essa ideia do absolutismo, principalmente ideias relativas à administração, né, do Estado, à economia, né? Eles vão adotar algumas dessas ideias, outras que criticam o absolutismo eles não vão adotar, para que eles possam se manter no poder, tá? Alguns representantes são esses que estão na foto aqui, né? Por exemplo, o Frederico II da Prússia, a Catarina I da Rússia e o ministro, o último ali nas fotinhas, é o Marquês de Pombal, que era o ministro do rei Dom José I em Portugal, que fez reformas inspiradas pelo iluminismo. Era uma monarquia ainda, tá? Não era uma república, não era as coisas que com divisão de poderes, como os iluministas pregavam, mas eles já vão adotando algumas ideias, certo? Esses são os déspotas esclarecidos. Com isso a gente termina a nossa matéria de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá? Um abraço e fiquem espertos no grupo da sala para vocês verem as atividades, né? As atividades sobre essa matéria. Assistam a aula lá na TV ou na internet, no aplicativo. E a gente se vê semana que vem, ok? Um abraço, até mais. Tchau.